Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa A Notícia de Frente nesta quinta-feira. Eita, semana que passou voando, hein? Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos honra diariamente com a sua audiência. Que a gente tenha um bom programa e um bom dia. Amém, que assim seja. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias, bem cedinho aqui na Notícia de Frente. Vamos embora, porque a quinta-feira, o tempo passa rapidinho, temos muitas notícias, hein? Mas agora a gente vai dar aquela olhadinha no trânsito. Vamos ver como está a movimentação nas principais vias daqui de Cuiabá. Começamos com a Fernando Correia, com a professora Maria de Empina. Bom, um girozinho já aí, não mostrou a imagem do trânsito, passou bem rapidinho, mas está voltando aí novamente. E revela pra gente um amanhecer mais friozinho, parece que o dia tá meio cinzento, né? Olha, hoje o vento tá mais gelado do que ontem, a temperatura já mostrando aí que vai ter alguma modificação, hein? E pra mim não tem problema nenhum, né? Porque eu gosto muito do frio, cuiabano não, só que não. Mas vamos embora porque não tem jeito, hein, gente? Olha só esse movimento, tá um pouquinho mais pesado aí, pelo menos para fazer a conversão. E aí a gente percebe que o condutor pode seguir com muita tranquilidade aí em qualquer via de Cuiabá nesse horário. São 6 horas da manhã em ponto, o trânsito não está pesado, ainda bem, costumeiro. Aí a Palmiro Paz de Barros, um pouco mais movimentada nos dois sentidos da pista, hein? Olha só, um traçado diferente do trânsito nesse horário, um pouco mais de movimento, mas você segue aí com muita tranquilidade, não vai atrasar não, viu? E o amanhecer está um pouquinho mais escuro, viu? Não é só a questão da lente da câmera, não. Dá para perceber que está um pouquinho já olha lá, a imagem que você gosta do amanhecer. O amanhecer, olha lá aquele céu maravilhoso, é bem pertinho da rodoviária. Eu gosto, hein, de pegar aquele sol laranja. Eu gosto de pegar a estrada e pegar o sol nascendo, acho tão bonito. É maravilhoso, maravilhoso, né? Maravilhoso eu demais. Gosto. É que quando a gente Muito. chega aqui cedinho, tá escuro, a gente não vê o nascer do dia, né, o sol. Mas no final de semana já é possível, né? A gente consegue ver assim e é maravilhoso. Quando é de sábado para domingo, eu nem durmo direito, Luciana. Ansiedade total, ansiedade só para poder, porque todo domingo eu vou para um canto, né? Uhum. Eu pego e vou para Campo Verde, ou eu vou para Jaciara, ou eu vou para algum canto desse aí. E só para realmente, por conta do amanhecer do sol, na estrada é algo apaixonante. E olha aí esse amanhecer, lá da Avenida do CP, olha que imagem linda, como perder o amanhecer, né? Esplendoroso mesmo. E senti hoje o trânsito um pouquinho diferente, viu? Tá mais movimentado. É o cuiabano correndo para chegar logo no final de semana, hein? Quinta-feira começando já, o final de semana fica a mente, né? O planejamento, olha aí a Avenida do CPA, um pouquinho mais tranquilo aí. Olha quantos veículos já estacionados. Tá diferente mesmo hoje, hein? Todo mundo levantou mais cedo, né? Caiu da cama. É isso aí. Temos um outro trecho da cidade. Vamos ver como está agora a Beira Rio com a Tenente Coronel Duarte, fluindo também o trânsito. Olha lá, Kleber Lima, a gente sempre gosta de falar da calçada, né? Que vergonha. Esse trecho aí, um dos mais antigos de Cuiabá, será que não deu tempo ainda de fazer nada para mudar esse traçado, aquele calçamento? Que isso, minha gente? Tem pedestre também em Cuiabá. Aliás, dificilmente você vê Cuiabá, as pessoas andando de uma forma descontraída, prazerosa, né? A gente não tem uma cidade em muitos trechos que permite isso, diferente de qualquer outra capital, sempre tem aí vários ambientes urbanos para que você possa, de fato, usufruir da cidade. E aqui é difícil, mal tem calçada, não tem arborização, né? A qualidade de vida do cuiabano, muitas vezes, fica lá embaixo com isso. Fica nos parques, né? Fica reduzido aos parques. São poucos parques. São poucos parques. E agora nós temos aí a República do Líbano, aí muito tranquilo sempre para o horário, o motorista segue aí sem nenhuma dificuldade. A prainha mais movimentada, né, no sentido de quem vai ali para Várzea Grande, vai pegar ali a 15 de novembro. A 15 sempre é pesada, né, o trânsito na 15, pesado o trânsito. Bom, gente, vamos embora, tem muita notícia, hein? Vamos, porque quinta-feira continua fervendo o cenário político do Brasil e também aqui em Mato Grosso. Ontem teve sessão ordinária na Assembleia Legislativa
E olha que os discursos foram inflamados, viu? Muitas deliberações. E vamos começar então falando da Assembleia em relação à CPI da pandemia. Calma que ela ainda não existe. E se ela vai nascer, isso a gente não sabe, mas pode ser um parto aí muito difícil, viu? Não sabe por que não? Bem, a reportagem vai mostrar e também tem uma outra questão aí que pegou lá na Assembleia ontem, que foi uma lei de autoria do deputado Max Russi, aprovada e já sancionada pelo governador Mauro Mendes. Mas aí ontem o setor da pesca se fez presente lá na galeria da AL. Vamos conferir tudo. O deputado do PT, Lúcio Cabral, mais uma vez se posicionou no plenário, querendo emplacar a CPI da pandemia. Reforçou o número de mortes, chegando a 13 mil, sendo 380 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. O petista defende que é preciso esclarecer esse saldo de perdas. Uma cobrança à mesa diretora, nós promulgamos a PEC, a emenda nacional, que assegura os direitos dos servidores da IPAEC, que foram sumariamente demitidos pelo governador. O requerimento apresentado no início da sessão já contava com 4 assinaturas, a do proponente e também do colega de partido Valdir Barranco e os deputados João Batista e o delegado Claudinei. O primeiro secretário da Casa, o deputado Eduardo Botelho, acredita que precisa de dados mais detalhados para que a CPI da pandemia tenha a chance de nascer. Por enquanto, acredita que não tenha força o pedido. Pelo que eu vi até agora, não tem argumento suficiente para você montar uma comissão parlamentar de inquérito. Para você abrir uma CPI, você tem que ter argumentos sólidos, indícios suficientes. E, ao que me consta, não tem indício, não tem nada suficiente para abrir uma CPI. E, ademais, precisa 16 assinaturas, porque tem 3 CPIs em andamento. Então, eu acredito que elas não vão prosperar. E ainda durante a sessão, os ânimos ficaram exaltados com o tema pesca, com o projeto de lei de autoria do deputado Max Russi. Já sancionado pelo governador, o projeto proíbe a pesca predatória na região de Manso, em uma extensão de 80 quilômetros. Para a reprovação da CEPESCA, entidade que representa o setor e se sente enganada diante das mudanças originais do projeto. Foi aproveitado nada do laudo que a gente deu. O laudo que nós demos inicialmente era 3 quilômetros em torno da barragem, porque ali se torna um berçário. Ele jogou fora o laudo que nós passamos e utilizou apenas o cabeçalho. Esse cabeçalho que ele utilizou colocou um substitutivo integral. Esse substitutivo integral, ao invés de ser 3 quilômetros, estendeu por mais de 80. Você nunca mais vai poder comer um peixe com a sua família no Cuiabá, Cuiabazinho e na região do Manso. Tudo por irresponsabilidade e ganância pelo poder desse deputado. Uma especulação imobiliária na região. Nós temos que saber quem é o deputado que está construindo mansões naquela região e pousadas. O autor da lei se defendeu, mas aceitou uma reunião após o término da sessão ordinária. Vamos falar sobre esse projeto de lei, porque até a gente tem que colocar a verdade. É importante que todo mundo tenha conhecimento disso, porque até estou vendo alguns áudios aí distorcidos. E quando a informação é distorcida, muitas vezes ela falta com a verdade. Bom, vamos começar falando aí em relação a esse projeto já aprovado, já é lei, gente, sancionada pelo governador Mauro Mendes. Kleber, a situação ontem lá ficou bastante inflamada. O que foi que aconteceu? Porque a pesca, ela tem um setor, ela é um movimento bem acalorado pela representante dela. E aí, olha só, a situação é a seguinte: o deputado Wilson Santos, justamente professor com todo o setor da pesca, elaborou um projeto. Tá? Contrataram lá cientistas para que pudessem dar um respaldo técnico para a Assembleia Legislativa para fazer toda aquela questão de limítrofe da pesca na região do Manso. Pois bem, aí a Nilma da CEPESCA disse o seguinte: nós encaminhamos praticamente pronto o projeto. Nós concordamos que era preciso, sim, fazer modificações, estabelecer limites e um regramento. Só que esse não foi o projeto que a gente encaminhou e o deputado Max Russi nos enganou. Palavras
da presidente da CEPESCA. O Wilson Santos, deputado, usou o parlamento e também teceu críticas e aí exigiu uma reunião com o setor e o deputado Max Russi para ver... Só entender, são 2 projetos então? Não, professor, um projeto foi aprovado. O setor entregou todo um estudo técnico, orientando de que forma esse projeto de lei... E o governo também fez um estudo técnico, é isso? Não, o governo não fez. Quem fez foi o próprio setor que entregou para ele. O projeto não é do Executivo, o projeto é do Poder Legislativo. Tá? Quem elaborou, o autor da lei é o deputado Max Russi. E o setor contestou o que foi aprovado. Por quê? Nilma disse o seguinte, Kleber e professor, o setor não se manifestou aqui na L durante a tramitação porque estávamos confiando naquilo que entregamos à casa. Houve um acordo aqui na Assembleia Legislativa. Nós fomos ouvidos, nós nos manifestamos, entregamos um estudo técnico. E o deputado Max Russi patrolou, enganou todo mundo. Kleber Lima, essa é a situação. Então, não é uma matéria que eu estivesse acompanhando. Eu estou acompanhando agora pela matéria e entendi o seguinte. Tinha um acordo, a entidade da pesca apresentou um estudo, um projeto que originou um projeto de lei. Acordou isso com o Max Russi e aí na hora de votar ele apresentou um substitutivo integral. Isso que eu queria saber. Então houve uma alteração aí no documento original. Da proposta da análise técnica. Da pesca, da entidade, dos então piscicultores. Tá aí, entendi. Então assim, não tem força de lei, não é tipo um estudo deliberado pela SEMA, não é um conselho da Previdência, é um estudo que o segmento fez, é legítimo isso, apresentou para o deputado, segundo a Nilma, aí, que é a presidente da CEPESCA, que a CEPESCA é uma entidade civil, da sociedade civil. Teria havido um acordo com o deputado Max Russi, mas na hora de submeter o projeto à votação, foi outro, ela falou, só aproveitou o cabeçalho, apresentou outro projeto. E ela faz acusações sérias, né? Exato. Que os deputados, e aí o Max Russi teria sido orientado por interesses de, abre aspas, especulação imobiliária, fecha aspas, ela falou. Tem muito deputado, abre aspas, está construindo mansão no Manso, fecha aspas. Palavras da Nilma. E aí o Wilson Santos apoiando a posição dela. Eu quero chamar a atenção aqui para uma situação que deve ter apimentado o estudo, Luciana e Haroldo, e você que está nos assistindo. A Nilma é namorada do deputado Wilson Santos, oficial hoje, né? Todo mundo sabe que ele se separou e tal. E aí esse trem deve complicar um pouco mais ainda, não vai ficar barato. Não vou entrar, então não vou nem fomentar não mais. Não vai ficar barato esse negócio. E o que chama atenção é o seguinte, o Manso, por ser hoje acima da barragem, uma represa muito grande, ele sempre teve uma certa liberalidade em relação à pesca, comparando-se aos rios, porque ali deixou de ser um habitat natural, né, por causa da represa. Então você cria espécies exóticas, você tem... Houve um tempo até que durante a Piracema você poderia pescar ali. O que eu entendi é o seguinte, a restrição de pesca era numa área de 3 quilômetros a partir da reserva, para você proteger o berçário natural dos peixes. E ele estendeu para 80 quilômetros. Exatamente. Então é uma diferença muito grande que praticamente inviabiliza a atividade de pesca ali no local, né? É algo que, como eu acabei de falar aqui, pelo que eu entendi, não vai ficar barato. Tanto que o Max Russi já não, peraí. Agora, me estranhou o seguinte, já foi sancionado assim, a jato. Aprovou aqui, mandou pelo WhatsApp, baixou lá e assinatura digital, pronto. Pois é. Que estranho, né? E o que é que você pode fazer agora numa situação como essa? Revogar. Vetar. Tem como vetar? Tem. O executivo, né? Não, teria, não foi sancionado, não tem mais o que fazer. Não tem mais, isso que eu estou dizendo. Agora é só justiça. Agora, ontem mesmo, né, teve uma reunião entre os dois deputados, o Wilson Santos, Max Russi e o setor da pesca. Acabou a sessão, viu, Kleber? Aí, professor, se reuniram para tentar ver que medida será encontrada para poder modificar o projeto. Mas o que ficou feio, de fato, é que o setor o tempo todo disse o seguinte para o deputado Max Russi: o senhor, de fato, está protegendo interesses do mercado imobiliário, de quem tem mansões lá naquela região, o senhor tem inúmeros terrenos lá, o senhor também tem interesses, esfregou na cara dele. Foi isso que aconteceu ontem. Na verdade, o que pesou
não foi necessariamente o estudo técnico, né, que ele é importante sob o ponto de vista de preservação, de sustentabilidade, num ambiente que foi criado artificialmente, porque o Lago de Manso foi criado exatamente, né, para poder produzir energia, e criou todo um sistema, uma nova economia para aquela região, né? Mas até onde eu acompanhei, estou acompanhando, o problema está exatamente no fato de você ter uma, entre aspas, uma malandragem por parte do deputado Maxi Russo, no sentido de mudar esse estudo técnico, né, e ampliar a área de preservação. Isso compromete diretamente toda uma comunidade pesqueira. Eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas eu acho que isso certamente, como já foi sancionado, certamente vai parar na justiça, né? Pois é, né? Agora, se esse setor não fosse tão inflamado, né, Kleber Lima? Porque Nilma representa muito bem o segmento da pesca, é uma mulher que peita, olha, brava. Seja quem for, ela é brava, ela é brava. né? Nilma muito ativista em defesa do setor da pesca. Com ela. Exatamente. Uma coisa é certa, o Lago de Manso precisa de preservação, né? Isso é fato consumado. Ponto 1. Ponto 2. Que existe uma especulação imobiliária muito grande na região, existe e vai continuar cada vez mais, não tenha dúvida disso, né? Agora, é preciso que você tenha bom senso e equilíbrio suficiente para entender que existe também uma comunidade aí importante, pesqueira, né, que vive disso, claro, né? E que realmente não pode ficar prejudicada com isso, né? Olha só, em detrimento exatamente de interesses de pessoas do poder econômico, né? Muitos países sobrevivem da pesca e nós temos aqui todo esse recurso hídrico e não existem implementos verdadeiros para que essa economia seja fomentada como deve ser. Não estou falando aqui não só das pisciculturas, nós temos aqui dois potenciais, piscicultura e também os nossos rios. Kleber Lima, existe algo que é preciso ser feito para que realmente a gente consiga alavancar a economia nesses dois segmentos, mantendo a pesca tradicional ou não? Com certeza, sobretudo porque a gente já tem a proteína do peixe aqui em abundância, que é a soja, né, o milho, que você pode dar uma ração quase que natural para esses animais que se desenvolveram muito rapidamente. Nós tivemos inclusive um problema naquela semana do frio mais intenso, não sei se vocês vão lembrar, quem está em casa vai lembrar, que lá tem criadores de tilápia, né? Tilápia. E a gente perdeu algumas 80, 100 toneladas, com 100 mil quilos de peixe, não é pouca coisa. Por causa do frio, houve lá uma inversão térmica, né, que foi o termo utilizado, e os produtores perderam. O que eu estou tentando entender também, qual seria a contradição entre você liberar a atividade pesqueira com o setor imobiliário. Estão construindo água dentro do lago, a casa, né? A casa Por enquanto, feita não. Na margem, né? Por enquanto. Até porque aí sim seria um crime ambiental construir as palafitas dentro do lago, como foi feito. Tem que ter um distanciamento de 100 metros. Como foi feito lá nas baías de Chacororé e Mariana, algumas décadas atrás. Então eu não estou entendendo por que o barão, aí o cara que tem dinheiro, a pessoa que tem dinheiro, não pode construir a casa dele aqui do lado de fora e deixar o pescador pescar lá dentro do rio, do lago. Porque não estou entendendo qual que é. É que o debate está com relação à pesca predatória, né? Então, a predatória está proibida em qualquer lugar, né? Professor, o seguinte, esse projeto de fato tem características para proteger o meio ambiente ou para proteger o interesse alheio? Exatamente. É o bagre ou é o tubarão que está em discussão, né? Eu acho que a alegoria é essa, né? Esse é o grande questionamento, né? Não é? Sem dúvida. Vamos aguardar, porque à frente tem, como a gente disse aqui, tem a Nilma da Cepesca, que não vai deixar barata essa história não, viu? Não quero briga. Conhece a Nilma, professor? Não, pessoalmente não. Vou apresentá-la. Pode apresentar, não tem problema nenhum. Olha só, gente, e também nessa mesma reportagem que abordou toda essa questão polêmica da pesca, falamos também sobre a tentativa do deputado Lúdio Cabral conseguir emplacar lá na casa a CPI da pandemia, que por enquanto está difícil, viu? Mas olha só, professor, ontem o deputado já aumentou o número de assinaturas, tá? Até ontem tinha apenas 2, a dele próprio e também do colega de partido, o Barranco, mas depois o deputado Claudinei e também o João Batista, né? Eles assinaram o requerimento. Só que aí o próprio primeiro secretário
Botelho disse, olha, eu acho que não tem ambiente para isso não. Também o presidente disse, olha, eu acho que não é o momento não. Para que fazer uma CPI da pandemia? Não existem elementos aí que inspirem confiança na casa para ter esse instrumento. Mas o deputado está lá tentando. Mas eu acho que o deputado Eduardo Botelho, pelo menos por enquanto, tem razão, né? Não tem... você não tem ainda justificativa para isso, considerando que você já tem uma CPI, né, no Senado apurando exatamente crimes de responsabilidade por conta de enfrentamento à Covid-19. Né? Quer dizer, você criar CPI absolutamente para tudo, né, para todos os problemas que se apresentam no estado do Mato Grosso, realmente aí é problemático. Nós já temos CPI da renúncia fiscal, CPI da Previdência, CPI da Energisa. Cria-se mais uma CPI, você não tem efetivamente resultados positivos, né, que possam apontar problemas ligados a essas áreas específicas, né? Então, eu particularmente acho que o deputado Lúdio Cabral, por mais que já tenha ganho, de certa forma, algumas assinaturas para que essa CPI aconteça, não terá o número de assinaturas suficiente, pelo menos por enquanto, pela fragilidade dos argumentos que podem ser, sobretudo, respondidos pelo próprio secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, né, por meio de requerimentos, conforme o Kleber Lima nos orientou e pontuou isso ontem de forma brilhante. Ou seja, muito importante que tudo isso possa ser sanado independente de CPI e pelo menos por enquanto isso é possível por meio de requerimentos aí com o secretário. Muito bem, professor Kleber Lima, CPI demais para resultado de menos. E olha só, o próprio secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, já se manifestou. Ele disse o seguinte, Kleber, eu não tenho medo de CPI, eu não estou devendo nada, isso tudo é muita politicagem, esses deputados já estão pensando nas próximas eleições. Pode fazer a CPI? Acho que a resposta do Gilberto tinha que ser mais assertiva, responder aos questionamentos, né? Politizar tudo também virou moda, né, aqui. Quais são os questionamentos do deputado? O principal deles, à luz do relatório lá da Universidade de Viçosa, por que Mato Grosso tem o segundo maior índice de mortes por Covid entre todas as capitais, em todos os estados brasileiros? Só perde para Rondônia. Não, o primeiro? Perde para Rondônia? Perde para Rondônia. Ah, estava ventilando que era o primeiro. O de Viçosa ontem, que nós lemos aqui, é o segundo. Né? E 366 mortes por grupo por 100 de 100 mil habitantes. Então, essa é a chave. Eu acho assim que a resposta para isso seria mais útil, esclarecedora, inclusive para desmobilizar a CPI, do que partir para o ataque, para o embate político com o Lúdio, que, afinal de contas, é médico. O Gilberto não é. O Gilberto é professor. O Lúdio é médico, sanitarista, militante da causa, atende em PSF. É uma pessoa que merece ser ouvida pelo que fala sobre pandemia. Sim. Aliás, ele, ao longo da pandemia, tem tido uma postura coerente, sóbria, né? Não é aquele tipo, por exemplo, quem faz uma oposição mais inconsequente é o Ulisses, mais jovem, mais radical, né? Espirituoso, mais intempestivo, mais radical, usa coisas sem checar. O Lúdio não, o Lúdio aponta um problema objetivo. E esse problema objetivo apontado pelo Lúdio, que ele também, nós dissemos isso ontem aqui, ele pega uma situação genérica, já vamos investigar através de CPI. Eu acho que a etapa inicial é solicitar as informações ao governo, ver como o governo responde, e aí sim, se ele encontrar um indício de algo que tenha sido efetivamente comprometedor na gestão da política pública, aí sim partir para outras ferramentas, né? Agora, reitero, o governo precisa explicar antes de ir para o ataque. Não, com certeza. Até porque emplacar uma CPI lá na Assembleia realmente não está fácil não, porque não parece, como a gente disse aqui ontem, mas tem 3 CPIs em andamento. E aí tem um questionamento, viu, que aí tem a ver com o regimento da casa, Kleber, porque é o seguinte, embora 3 CPIs estejam lá ainda ativa, né?
tem um problema, a da Energisa já acabou, só falta a apresentação do Falta relatório, enterrar, né? só Mas, falta Luciana, enterrar. já E morreu. aí, Já o que é morreu, questionado, enterrar. o que é questionado é, olha gente, essa CPI já não existe mais, só falta apresentar o relatório. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na prática a CPI da pandemia, para ela conseguir a assinatura, é mais fácil, não precisam de 16, e sim de 8. Se findar a CPI da Energisa. Aquelas outras CPIs que ficaram para trás foram todas arquivadas? Não, tem da renúncia fiscal. Que Não, tá não, em tudo bem. andamento. Renúncia fiscal, Previdência, Energisa estão aí ativas, como você bem disse. Por exemplo, CPI das cartas de crédito, arquivada. Certo? eu acredito Copa que do vai ser Mundo. encerrada. Copa do Mundo. CPI, arquivada também. Tem a do Ministério Público que ninguém sabe, Essa. ninguém viu onde foi parar Arquivada. Não está arquivada. Não foi ainda aprovado o relatório. Para arquivar, você precisa submeter o relatório ao plenário. Não foi, está lá. Isso aí, sabe o que é? É o seguinte, arrumaram uma briga que depois não estão dando conta de sair dela. E aí está empurrando com a barriga, assim, vai que cola, né? Aí você lembrou do negócio, complicou para eles. Porque... O cara que está lá assistindo fala assim, esse professor lembrou do negócio. Porque é o seguinte, deixa quieto aí, não fala, vamos mudar de assunto. Porque eu quero ver como é que a Assembleia vai encerrar essa CPI do Ministério Público. Eu quero ver, estou assim querendo saber, já fui atrás para pedir cópia desse relatório, ninguém viu, ninguém sabe. É impressionante isso. Você não tem poder de requerimento, Kleber Lima? Não tenho. E pelo jeito os que têm não querem também não saber. Querem, né? Kleber, o cara está assistindo lá assim, não, lembrou de novo, né? Isso aí. Está adormecido lá dentro. E não tem um deputado, um deputado para ir lá e falar assim, escuta, cadê aquela CPI das cartas de crédito aqui? Não tem um. Não tem, não vai coar. Falta de assunto que é essa, não briga com a gente. Tem que fazer, não. O cara ainda fala assim, tem café? Tem a pandemia para a gente se preocupar. E olha, a gente ainda falando aqui da Assembleia Legislativa e falando de requerimento, Kleber Lima. Ontem teve um pedido aí, teve uma apresentação de um requerimento e pedindo a convocação do secretário. Mas quem vai responder para a gente que secretário é esse que pode ser convocado aí pelo Legislativo Estadual é o repórter Oliveira Júnior. Estamos ao vivo com ele. Bom dia, Oliveira. Bom dia para sua equipe. Uma quinta-feira brilhante aí para vocês. Mas diz para a gente, quem é o secretário que pode ser convocado lá na Assembleia Legislativa? Antes de eu falar, Luciana, qual é o secretário, bom dia para você, Kleber, Haroldo, deixa eu dar um pitaco nessa questão das CPIs aí também, tá? Teve aquela famosa CPI da máfia dos combustíveis, em que o presidente do Sindipetróleo, Aldo Locatelli, denunciou na Assembleia Legislativa que, inclusive, o crime organizado estava por detrás de várias empresas que exploram esse setor em Mato Grosso. Ele foi ameaçado de morte, chegou a ser transferido, mudou de domicílio para o Paraná, para não ser assassinado aqui em Mato Grosso, e não deu em nada. E para complicar ainda mais, esta semana, ontem mais precisamente, o presidente Jair Bolsonaro assinou a liberação da venda direta de álcool anidro, o etanol, para ser comercializado das usinas produtoras de álcool no país, direto para os revendedores. Isso caiu como uma bomba na cabeça do setor. E essa é mais uma CPI que não deu em absolutamente nada. Agora, falando sobre a convocação, a Assembleia Legislativa aprovou na quarta-feira a convocação do secretário de Estado da Educação, Alan Porto, e o convite ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino no Estado, o Sintep, Valdeir Pereira, para prestar informações sobre o surto de Covid em 19 escolas estaduais. Em escolas estaduais após o retorno das aulas presenciais em Mato Grosso. A convocação foi proposta pelo deputado estadual Lúdio Cabral do PT, que propôs a CPI da Covid aí na Assembleia Legislativa, e o assunto é polêmico porque o governo, mesmo sabendo do risco da variante Delta, que já tem vários casos em vários estados, liberou a volta das aulas e já foram registrados 2 casos em Várzea Grande, escolas estaduais, em que aluno e professor foram contaminados e aulas terminaram suspensas. Então, a Assembleia volta a tocar no assunto, o Lúdio Cabral à frente desse requerimento, quer ouvir o secretário e convocou também o presidente do Sintep. Na verdade, vai virar um debate dentro da Assembleia, porque o Sintep, lógico, era contra a volta das aulas e o governo praticamente impôs esse retorno e agora correndo o risco das crianças serem contaminadas,
Ok, Oliveira, obrigada, viu, pelas suas informações. E aí, então, Oliveira trazendo para a gente os detalhes, né, o desfecho disso, que o secretário pode ser, sim, vai ser convocado para prestar esclarecimentos. É que ontem o deputado Lúdio Cabral, tão preocupado aí com a Covid, com a disseminação, com possíveis surtos nas escolas, né, quer explicações, até porque ele se posicionou mais uma vez, dizendo que não poderia ter o retorno das aulas híbridas, e nós acompanhamos já essa situação. Ontem nós dissemos aqui no programa que 2 escolas já tinham casos de Covid, uma em Cuiabá, outra em Várzea Grande. Aí a manchete do jornal Gazeta trazia um outro número, 11, e ainda esse número não foi reconhecido pelo secretário de Educação. O que me chama a atenção, Luciana, nesse caso todo, desses casos que apareceram de Covid nas escolas, é a surpresa de algumas pessoas com relação a isso. Eu não tenho surpresa nenhuma com relação a isso. Isso era altamente previsível e tangível. Saber que realmente no universo de 700 escolas você não ter nenhum caso de pessoas com Covid, sejam alunos, sejam professores, isso aí é beirar a desinformação, porque não é possível, em uma pandemia como essa, que você tem um índice de transmissibilidade muito grande, o aumento da transmissão da variante Delta, que responde hoje a 38,5% das pessoas no Brasil. Você acreditar que realmente, voltando às aulas, sejam híbridas ou não, você não ter nenhum caso de Covid-19, desculpa, mas é muita ingenuidade. Tanto é que o plano de contingência, né, foi elaborado por parte do governo exatamente para fazer esse tipo de enfrentamento que está sendo feito agora. Isolar quem está doente para poder tratar, né, e dar continuidade às aulas. O problema nessa situação toda é o crescimento da variante no Brasil, que vem crescendo, vem triplicando a cada semana. É algo absurdo o crescimento da variante Delta no Brasil, vem triplicando. E isso pode atingir diretamente o sistema educacional nessa modalidade bastante recente que voltou agora no Estado. Kleber Lima, o secretário disse o seguinte, olha, seria uma tragédia educacional romper novamente com o sistema híbrido por conta da Covid. É preciso, sim, insistir no retorno às aulas de forma segura. Existe todo um planejamento eficaz, até eu diria, da SEDUC, embora alguns professores... Você não pode agradar todo mundo, né? Alguns professores ainda reclamam que o Estado, por exemplo, disse que iria contratar mais de 4 mil profissionais, justamente até para suprir aquele professor que tem comorbidade e que não vai voltar nesse momento, e também que ainda não tomou a segunda dose e que tem comorbidade. E aí tem esses casos, né? Mas na avaliação aqui, nesse termômetro, a gente pode chamar de surto, de uma preocupação, de realmente pressionar o Estado nesse momento a voltar atrás com o retorno das aulas híbridas? Não acredito nem que possa se considerar surto. Eu vou dar um exemplo aqui da escola do meu filho do meio. Estuda numa escola particular, aí um dos professores dele contraiu a Covid e aí suspendeu-se a turma daquele professor de aula presencial por alguns dias. Né? Meu filho está assistindo aula de casa essa semana. Do mais novo, tem 3 vezes já que aconteceu, tudo escola particular, 3 vezes aconteceu. Alguém, aluno ou professor ou funcionário, contrai a doença, a medida de contingência isola o contato dessa pessoa, do coleguinha, e depois volta. Isso é uma coisa normal. Ontem nós falamos disso, que o que essa situação mostrou é que o plano de contingência está funcionando. A gente viu os astronautas ali jogando fumacê nas escolas, né? A roupa deles parece de astronauta, e está tudo funcionando. Acho que o Lúdio, neste caso, age correto de novo e agiu na ferramenta certa, o remédio certo. Convoca o secretário aqui para explicar. E o secretário tem que ir. Eu, se fosse o secretário Alan Porto, não ia esperar prazo. Não, mas não tem dificuldade eu nisso já ia também, hoje. Hoje, igual assim, a imediatamente. adjunta dele veio aqui, deu entrevista para a gente, tem tudo na ponta da língua. Vai lá, é interesse público relevante nesse momento que se haja com a máxima transparência. Vai lá na Assembleia, explica, não resista, não fica titubeando, que é bobagem. Deixa eu falar aqui uma outra coisa em relação à CPI. Um deputado que está nos assistindo ligou aqui e falou o seguinte aqui no intervalo, enquanto a gente exibia a matéria. Tem uma decisão da mesa diretora da Assembleia que fixou um prazo até 2 de novembro, que é dia de finado, né? Olha agora que eu estou lembrando aqui. Dia de finado está marcado. Desculpa, mas assim, a coincidência não é boa. É o prazo para se encerrar todas as CPIs. Eu lembrei Vou encerrar agora, tudo, e
O enterro de quem já morreu, ó, é isso. Mas a coincidência não é boa. Mas dia de finado, Enterra concluir todas as CPIs que tem lá, porque... Mas, Tá gente criativa do a céu. Assembleia, né? Escolheu Eu a acho que ninguém deda, pensou data, hein? nisso, não. Será? Isso é a tal da infeliz coincidência, né? E aí ele traz um dado que é o seguinte, a da renúncia fiscal está em fase de relatório. O deputado Valmir Moreto, que é lá de Pontes e Lacerda, eu soube por acaso agora que eu estava assistindo uma sessão da Assembleia essa semana, foi aniversário de Pontes e Lacerda, dia 6 de agosto. Alô você de Pontes e Lacerda, os nossos parabéns, as felicitações aqui do programa para vocês, para a cidade, uma cidade pujante. Ele era de Nova Lacerda, que é uma cidade ali próxima. Aí ele já trocou o domicílio dele para Pontes e Lacerda. Ele é o relator. E o subrelator é o deputado Avalone. Estão em fase de relatório, então daqui uns dias, até sugiro aí que vocês apresentem o relatório antes do dia 2 de novembro. Né? Pois para é, não Kleber, morrer, será que para não tem ninguém. E a da Energisa, a informação que chega é o seguinte, é mais delicado, porque ela é antiga e ela é presidida pelo deputado Eliseu Nascimento. Diz que, segundo esse deputado que me ligou aqui, e eu vou manter em off, falou o seguinte, já tem 9 convocações, 9 pessoas lá para serem convocadas, o deputado Eliseu está segurando, porque ele quer que essa CPI entre no ano de 2022. Por quê? Porque ela é um grande palanque eleitoral. Aí não, né? Porque você desvirtua a função da CPI. A CPI não está para virar palanque. Lá atrás, eu disse isso ontem, quando a própria Assembleia e o Congresso Nacional também discutiram a chamada CPIzação do Parlamento, em parte é por isso, porque houve naquele momento uma certa manipulação das CPIs para transformá-las em palanque eleitoral, que é um desvirtuamento da função da CPI. Ela está ali para cumprir um papel importante de fiscalização, mas com seriedade. A hora que ela descamba para o populismo, para o palanque eleitoral, ela perde a finalidade, com certeza. Então aproveita aí o enterro dos ossos, dia de finado, e vamos sepultar logo o que está morto, mas não sobe, né? Tá que nem alma penada, né? Vai ter... Eu perguntei para esse deputado que é minha fonte, eu falei, e a do Ministério? Ele falou, essa eu não sei. Essa eu não sei falar nada. Então já morreram essa CPI, só que não sobe, né? Tá aí alma penada. Aproveita aí acha um para lembrar. Adorei isso. 2 de novembro é o dia de... Eu acho que o cara fez assim, vamos botar dia 2 de novembro, porque a gente acaba de enterrar esse negócio, entendeu? E pronto, acabou. Vai ter funeral? Deve ter. Vamos chamar a banda da PM, que está aí fazendo sucesso, lá e pum, fazer a marcha fúnebre, né? Que aqui eu acho linda aqui. Pam, 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 pam. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer essa cerimônia aí. Olha só, gente, eu vou agora para as suas mensagens, viu? Estou aqui separando com muito carinho. São 6 horas e 36 minutos, nosso telefone está aí, o WhatsApp, para você ter aquele bate-papo gostoso, tá? Vamos então para as primeiras mensagens do dia. Bom dia, sou pedagoga e tenho asma, porém, além do governo não contratar outra professora para ficar no meu lugar. Estou com mais uma turma online e só retorno após a segunda dose, no dia 19/9. E a SEDUC já avisou que não irá contratar. Depois eu quero falar com os senhores a respeito dessa mensagem aqui, viu? Olha, bom dia, as crianças não podem ir para a escola, mas podem ir para o shopping, ir para lanchonetes e muito mais. Esses políticos que não querem a volta das aulas, querem que as nossas crianças sejam alfabetizadas? Bom dia, se nas escolas está assim, na Cinfra temos 19 casos positivos de Covid-19 e o governo não faz nada. Essa informação aqui é extraoficial, não estou sabendo a respeito. Você está sabendo disso outro lá na Cinfra, senhores? É bom que a gente possa fazer aqui essa checagem, né? Na Cinfra, 19 casos. Deve ser um servidor lá dizendo isso, viu? Vou tentar acionar agora aqui a assessoria da Cinfra. Vamos lá. É isso. Bom dia, equipe. Pode falar à vontade sobre as CPIs. Neste horário das 6 horas, os tubarões políticos, MP, TCE, TJ estão dormindo. Acordam lá pelas 8 horas e olha lá, hein? Então a gente pode falar à vontade, é isso mesmo? Acorda tarde, né? Tem aqui uma mensagem sobre a pesca também, já que falamos, né, logo no início do programa. Dá para contar nos dedos quem sobrevive da pesca. O rio está seco e não tem peixe. Se não fiscalizar, vai acabar.
A pesca predatória sempre teve e ainda tem. Nilma quer ganhar polícia, deve ser política aqui. Política. Ela foi candidata, né? Exato. A vereadora. Muitos do que defendem a pesca já ficaram ricos e os pescadores estão lá sem peixe. Olha, mais uma mensagem aqui que eu vou destacar, até porque se o próprio secretário de Educação vai ter que ir lá na Assembleia responder alguns questionamentos, esse aqui é mais um questionamento. Uma pedagoga dizendo o seguinte, olha, o governo do estado disse que iria contratar 4.500 professores para poder substituir aqueles que têm comorbidades. E ela diz o seguinte, eu tenho comorbidade, eu tenho asma, eu estou trabalhando ainda mais, aumentaram uma turma online para mim e a SEDUC já respondeu que não vai contratar professor não para me cobrir lá presencial. Ela vai permanecer remota. Mas ela não teve o benefício de ter esse profissional. E é um bom questionamento, viu, Kleber? Porque o secretário disse aqui para nós, não vai haver problema, a contratação já aconteceu e nós vamos suprir toda a rede. Mas aí não é a primeira que está reclamando sobre isso. Inclusive tem um número consistente de pessoas que passaram em concurso, né? Já foram aprovados e não foram chamados ainda. Exatamente. Para poder exatamente suprir essa demanda aí, que é uma demanda importante, né? Você vê um caso específico aí da professora que tem asma, que precisa ser substituída. E o governo tem condições de fazer essa substituição. O secretário Alan Porto disse que não haveria esse tipo de problema aqui para nós, né? Aqui em entrevista, né, Luciano? E, enfim, com a palavra o secretário. Tá certo, com a palavra o secretário então. E agora eu vou chamar um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos, viu? Com muito mais informações.